Welcome 2025! Seja bem-vindo 2025! Olá a todos, sejam bem-vindos e hoje vamos continuar com a última aula do ano passado sobre o Present Perfect and Simple Past. Vamos praticar em cima de dialogues. So, let's go on to dialogue 1. Hey, I haven't seen you in ages. How have you been? I've been great. I've started a new job and I've moved to a new apartment. That's awesome. When did you move? I moved last month. It was a lot of work, but I'm finally settled in. Hey, I haven't seen you in ages. Então reparem essa primeira frase. Estou fazendo um comentário sobre o passado, mas não estou especificando quando. Então eu vou usar o Present Perfect. Então só para lembrar, o Present Perfect eu preciso de um auxiliar sempre. Pode ser uma afirmação, um negativo ou um interrogativo. Sempre vou precisar do auxiliar. O auxiliar que eu utilizo, então, é o verbo to have, conjugado conforme o sujeito. Como o sujeito aqui é I, então fica have. Se fosse he, she, it, ficaria has. Estou negando, então vou falar have not. Posso juntar o have com a not, ficando haven't. E o verbo principal? O verbo principal é aquele verbo que está no passado particípio. Então, o verbo to see é o verbo ver. O passado simples é saw. E o particípio passado, seen. Quando eu coloco os verbos principais no passado simples ou no passado particípio, eu sempre vou conjugar igual para qualquer sujeito. Não vai mudar. Com a exceção do verbo to be, quando ele está no passado simples. Que daí vai ter uma variação, né? O verbo to be vai ser was ou were. Vai ser I was, he was, she was, it was. E o restante do sujeito vai ser were. You were, they were, we were. Agora, no particípio passado, o verbo to be fica been. Igual para qualquer sujeito. Agora, quero que vocês reparem na tradução. Hey, I haven't seen you in ages. Ei, eu não vejo você há séculos. Então, aqui está legal, né? Eu estou falando sobre um passado e não estou definindo quando. Não estou dizendo que, não te vejo desde ontem, desde sábado passado. Eu simplesmente estou dizendo que faz muito tempo que não vejo você. Agora, na pergunta, how have you been? Como você tem estado? Não está errado, mas é muito incomum a gente falar como você tem estado. É muito mais comum a gente simplesmente perguntar como você está? Ou o que você tem feito? Eu também poderia, em inglês, perguntar how are you? Como você está? Mas se eu realmente quero definir que eu quero saber sobre você desde a última vez que eu vi você até agora, normalmente eu acho que eu falaria o que você tem feito. Então, em English, eu falaria how have you been? Eu usaria how have you been para alguém que eu conheço bem, mas não tem tanta intimidade. Se eu tiver intimidade, mesmo que faz tempo que não vejo essa pessoa, eu acho que eu falaria what have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Que seria a mesma expressão, o que você tem feito. What have you been up to? I've been great. I've started a new job and I've moved to a new apartment. Então veja, toda essa frase aqui do been está no Present Perfect, porque ele está falando de um passado e não está definindo exatamente quando. O been fala, I've been great. A tradução, eu tenho estado ótimo. Aqui eu falaria, eu estou ótimo. É a mesma situação de how have you been? Simplesmente você, dentro do contexto, você vai saber que caberia você falar I've been great, porque você está falando que você está ótimo, mas que você está ótimo desde o último momento que a gente se viu. Tá? Se não fosse assim, você iria explicar. Mas normalmente você falaria I've been great. Porque se a pessoa pergunta no presente how are you? Então eu vou falar I'm great. Agora, how have you been? Eu poderia falar I'm great, mas a pergunta já induz você a dizer como que você está desde o último momento que a gente se viu. Então, a ideia é responder também no Present Perfect. Então, I've been great. Para vocês verem como é importante o sentido na língua.
e não a tradução literal, ok? E ele comenta: I've started a new job and I moved to a new apartment. Comecei um novo emprego e me mudei para um novo apartamento. Então, tudo falando do passado, mas não está definindo se foi ontem, anteontem, simplesmente está dizendo que ele começou um emprego novo e se mudou para um novo apartamento. Vamos pegar os verbos principais aqui. Nós temos seen, been, started, moved. Todos esses são os verbos principais, the main verbs. O verbo seen e o verbo been, então sabemos que são verbos irregulares, são incomuns. Agora, o verbo started e o verbo moved são verbos regulares. Por quê? Porque os verbos regulares, quando eles vão para o passado, eles apenas levam um ed. Agora, os verbos irregulares, quando vão para o passado, eles se modificam ou eles se repetem, tá? Mas eles não vão levar o ed no final. Então, aqui eu estou trabalhando com os verbos no passado particípio. Vamos ver como é que ficam, então, o passado desses verbos. O verbo to see, já vimos anteriormente, mas vamos rever. To see, saw, seen. To be, was, were, been. To start, started, started. To move, moved, moved. Agora vamos ver ali a próxima fala do Scott. That's awesome! When did you move? Então, que tempo verbal estão essas frases? A primeira, eu tenho o verbo to be ali, is. That is awesome. That's awesome. Então, sabemos que o verbo to be aqui, conjugado com is, está no presente simples. E a pergunta, when did you move? Olha aqui, eu tenho o did como auxiliar. O did, ele indica passado simples, quando ele está na pergunta ou formando negativo, né? Daí ele é auxiliar. E o verbo principal, move. Veja, o verbo to move, ele está no passado simples, interrogativo. Então ele não se conjuga, porque o passado simples, na pergunta e no negativo, ele vai ficar na forma básica, ele não vai se conjugar. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar que conjuga ele para mim. Agora, no afirmativo, aí eu vou precisar conjugar o verbo principal, porque eu não vou carregar junto o auxiliar. Veja, a próxima fala aqui do Ben. I moved last month. Eu me mudei mês passado. Então, eu não tenho um auxiliar aqui, eu vou colocar o verbo principal, que é move, to move, no passado simples, que é moved. Então, I moved last month. Continuando ainda, eu tenho outro verbo aqui, na segunda frase, no passado simples, que é o verbo to be. Ó, it was a lot of work. O verbo to be was. O verbo ser ou estar, no passado simples, na terceira pessoa do singular, então fica was. E a última frase, but I'm finally settled in. Então aqui, ó, I am finally. Então, am, aqui o verbo to be, no presente simples. E depois eu tenho esse verbo settled in. To settle é o verbo a se acomodar. Então, settle in, to settle in, é um phrasal verb, porque ele carrega junto a preposition in. E essa preposition in aqui não modifica nada, tá? Não tem sentido aqui. Então, to settle in, acomodar-se. Mas vamos ver a tradução, então, da frase do Scott. That's awesome. Isso é incrível. Então, se eu pegar apenas essa frase, that's awesome, a tradução é essa mesma. Isso é incrível. Mas, conforme a conversa, conforme o contexto, eu tenho que adaptar um pouco, porque nós também não falamos dessa forma. O que eu falaria aqui, em vez de isso é incrível? Nossa, que legal, nossa, bacana. Depois ele pergunta, when did you move? Então ele quer saber quando que você se mudou. Ele quer saber exatamente quando. Então ele pergunta no presente, no passado simples. Por isso o did, né? When did you move? Então o Ben responde, I moved last month. Ele define o passado dizendo que ele se mudou mês passado. Assim, a frase ficou então no passado simples. Afirmativo não leva o verbo auxiliar, porque é passado simples, e o verbo principal, esse sim vai para o passado simples. Então fica moved. I moved last month. O restante da frase aqui do Ben. It was a lot of work. It was a lot of work. Então eu tenho o verbo to be no passado simples. Was. O que quer dizer it was a lot of work?
deu muito trabalho, foi muito trabalhoso, tá? Como é mais comum a gente falar deu muito trabalho, então assim é que a gente traduz, se necessário fazer essa tradução. Em inglês eu vou falar it was a lot of work. Depois ele complementa, but I'm finally settled in. Mas finalmente estou acomodado. Então ali o verbo to be no presente, né? Am. E depois o verbo to settle in é um phrasal verb significando acomodar-se. Dialogue 2. Let's go on. Did you enjoy your vacation? Yes, it was amazing. I visited Rome, Paris, and Barcelona. I've never seen such beautiful cities before. I ate the best pasta in Rome. So Jessica asks, did you enjoy your vacation? Então a Jessica pergunta, você aproveitou suas férias? Você curtiu suas férias? Falando no passado simples. E o Mark responde, yes, it was amazing. Sim, foi incrível. Tá falando também no passado simples, o verbo to be ali, né? Was, no passado simples. Aí ele complementa, I visited Rome, Paris and Barcelona. Então eu visitei Roma, Paris e Barcelona. Tudo no passado simples. Bom, aí ele continua e ele comenta, I've never seen such beautiful cities before. Eu nunca vi cidades tão bonitas antes. Então, está falando de um passado, mas não está definindo, está simplesmente dizendo que nunca na vida dele, né, ele viu cidades tão bonitas. Então, ele vai usar o present perfect. Depois ele comenta ainda, I ate the best pasta in Rome. Eu comi a melhor pasta, a melhor massa, né, de Roma. Então, também no passado simples. Então, vocês percebem que vocês podem misturar a conversa usando os tempos verbais, é claro. E é muito importante você usar o present perfect, porque o que acontece é que o aluno aprende o present perfect, mas ele acha difícil e não usa. Então, como é que você vai fazer para introduzir isso na tua conversa, para tornar a sua conversa natural? É treinando diálogos, elaborando o seu próprio diálogo e repetindo várias vezes, treinando, lembrando de treinar bastante a pronunciation, que isso vai te ajudar a falar naturalmente também. Antes de a gente passar para o Dialogue 3, vamos dar uma olhadinha mais nesse exemplo. How long has it been since you took your last vacation? How long has it been since you took your last vacation? Então veja a tradução aqui. Há quanto tempo? Faz quanto tempo? Quanto tempo faz? Então essa parte da pergunta seria How long has it been? Então quando você quer questionar há quanto tempo, você simplesmente vai falar How long has it been? How long has it been? Então eu tenho o restante da question separado pela palavra since. Desde. Eu posso tanto utilizar o simple past ou o present perfect. Aqui estamos utilizando o simple past. Então como é que ficou? Since you took your last vacation. Desde que você tirou as suas últimas férias. Então o verbo tirar férias, você vai usar o verbo to take. Take vacation. O passado do verbo take é took. O passado particípio é taken. Mas aqui, então, estamos trabalhando com o passado simples. Na pergunta após a palavra since. Então, vamos ver. Há quanto tempo você não tira férias? Faz quanto tempo desde que você não tira férias? Quanto tempo faz desde que você tirou suas últimas férias? Então, essa última ali que está sublinhada é a que está mais ao pé da letra mesmo. How long has it been? Então, faz quanto tempo, ou quanto tempo faz, since you took, desde que você tirou, your last vacation, suas últimas férias. Lembrando que tanto faz porque o sentido aqui importa. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que quando você precisa dessa estrutura, faz quanto tempo, há quanto tempo faz, vocês vão usar how long has it been? How long has it been? Agora eu coloquei mais alguns exemplos ali embaixo. How long has he been here? How long has she lived here? How long have you studied in France? How long have they worked here?
How long have we been friends? How long have I known you? Vamos lá, mais uma vez. How long has he been here? How long has she lived here? How long have you studied in France? How long have they worked here? How long have we been friends? How long have I known you? Então, a primeira frase, how long has he been here? Quanto tempo faz que ele está aqui? Há quanto tempo ele está aqui? How long has he been here? A segunda, how long has she lived here? Há quanto tempo ela mora aqui? Então veja, o verbo auxiliar ficou has, por quê? O sujeito é he. Na segunda também ficou has, porque o sujeito é she. Então quando é he, she ou it, o verbo auxiliar no present perfect fica has. How long have you studied in France? Há quanto tempo, faz quanto tempo que você estuda na França? How long have they worked here? Faz quanto tempo que eles trabalham aqui? How long have we been friends? Há quanto tempo que nós somos amigos? How long have I known you? Faz quanto tempo que eu conheço você? Dialogue 3. Have you seen the new Marvel movie? Yes, I saw it last weekend. It was really exciting. I've never seen a superhero movie like that before. Então você percebe que a primeira pergunta aqui do Samuel, have you seen the new Marvel movie? Perguntando se você viu no passado, mas não está perguntando, não está definindo quando. Mas a resposta do Paul, ele está definindo. Ele está falando do passado, que ele assistiu final de semana passado. Então aí ele fala no simple past. Yes, I saw it last weekend. Lembrando ali o it, I saw it last weekend. O it está representando o quê? The new Marvel movie. Então ficaria, yes, I saw the new Marvel movie last weekend. Como já sabemos do que se trata, então eu substituo pelo pronome it. E a pronúncia veja como junta o verbo saw e com it. Saw it. Yes, I saw it last weekend. It was really exciting. Então aqui também uma outra frase no simple past, o verbo to be was. E a última frase, I've never seen a superhero movie like that before. Então essa última frase está comentando de um passado, não está definindo o tempo, está falando sobre algo que nunca viu antes, e no caso aqui é um filme de super-herói. Então utiliza aqui o present perfect. Nunca vi um filme de super-herói assim antes. Então, nunca vi um filme tão bom, tão emocionante assim na minha vida. Então, não estou definindo esse tempo, quando em minha vida. Por isso eu usei, então, o present perfect. Alright, 3 more sentences in the present perfect. Perfect, now with ever. The best superhero movie I've ever seen. The best ice cream I've ever tasted before. The best rock band I've ever heard before. Então aqui são mais 3 frases no present perfect. Estou usando a palavra ever, já. Na frase anterior eu estava usando never, nunca. Então, the best superhero movie I've ever seen. Então, o melhor filme de super-herói que eu já vi. The best ice cream I've ever tasted before. Então aqui eu tenho o verbo to taste, um verbo regular. Para fazer o passado só leva ed. Então, to taste é o verbo provar. Então, o melhor sorvete que eu já provei antes. The best rock band I've ever heard before. A melhor banda de rock que eu já escutei antes. Ok? Now, create your dialogue. And send it to my email. newenglishfluency@yahoo.com. I'll check it out and I'll bring it next class so we can talk about your dialogue. Alright? Então agora, a vez de vocês, criem um diálogo, misturem os tempos verbais no simple past, no present perfect ou outros tempos verbais. Na próxima semana eu trago alguns diálogos e podemos falar sobre o seu. Alright? So that's it for today. Então é isso aí por hoje. And I'll see you next Tuesday. Bye bye!